Saúdo você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui no meu canal Aprendendo Bíblia. E hoje nós vamos falar de um dos episódios mais marcantes da Bíblia, do momento em que Jesus é trocado por Barrabás, um ladrão que o povo preferiu escolhê-lo para estar livre do que Jesus, que até mesmo diante de Pilatos, um pagão, não tinha culpa alguma. Vem refletir mais comigo sobre isso, talvez de uma maneira como você nunca tenha refletido antes. E não se esquece, se gostar do conteúdo, se inscreve, dá um joinha, deixa o seu like, o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Lembrando que na descrição desse vídeo nós temos o nosso grupo do WhatsApp, que a gente pode bater um papo mais de perto, temos estudos bíblicos às quartas-feiras, te espero lá também, tá bom? Bom, primeiramente vamos entender o contexto deste momento em que Barrabás é escolhido para ser liberto diante de Jesus. Nós temos que entender e perceber que Barrabás era um preso a mando de Roma. Ele estava sob o domínio de Pilatos e provavelmente tinha cometido algum crime contra Roma, até porque se aquele bandido, Barrabás, ele fosse alguém que causava problemas e transtornos entre os judeus, provavelmente muitas daquelas pessoas não escolheriam Barrabás, que matou um familiar, que roubou a casa de um amigo, que estava causando transtornos ali. E por Barrabás estar sob domínio de Roma, provavelmente ele era um preso político romano. E ele é chamado de Lestai em alguns textos. Lestai era o pior tipo de bandido que existia, tanto que ele recebeu condenação de cruz. A condenação de cruz não era para qualquer bandidinho, era para bandidos extremamente perigosos, e quem executava a pena era Roma. Então era para bandidos perigosos mediante a Roma, segundo a lei de Roma. E provavelmente Barrabás era aquele cara que se levantava para revolucionar no meio do povo, buscando trazer Israel a um domínio sobre Roma, buscando ser perigoso para Roma na forma em que ele dominava e fazia a cabeça das pessoas para que as pessoas se rebelassem contra Roma. O Lestai, como eu disse a vocês, era o pior tipo de bandido que existia. E esse tipo de bandido agia com requintes de crueldade, muitas vezes, contra as suas vítimas. E por isso ele era tão perigoso para o Império Romano. Então aqui nós já conseguimos entender um pouco da mentalidade do povo e compreender o contexto da época, pois era exatamente esse tipo de Messias que os judeus esperavam, um Messias revolucionário, que ia botar para quebrar, falando na nossa linguagem de hoje. Não que eles acreditassem que Barrabás era o Messias, mas eles queriam esse tipo de pessoa para poder somar com Israel, com os judeus, pessoas que realmente tivessem iniciativa contra o Império Romano. Lembre-se que Jesus foi recebido em Jerusalém como um verdadeiro rei, como o Messias, e incomodava mais as lideranças do Sinédrio, das sinagogas. Mas depois, esse sentimento de raiva por Jesus tomou conta do povo, porque perceberam que Jesus não iria fazer aquilo que eles esperavam que Jesus fizesse, ser um líder revolucionário, governamental, digamos assim. Jesus não pregava isso. Jesus não queria isso, e quando eles perceberam, mandaram de imediato Jesus para a cruz. De certa forma, Jesus fez uma mudança, mudou o mundo. Ele foi revolucionário, mas não no sentido que os judeus queriam. Um novo Davi, aquele que viria do trono de Davi, que iria se levantar com seus exércitos em Israel e ia destituir o Império Romano. Com esse sentimento, o povo olhou para Barrabás, que seja esse Barrabás aí do que esse Jesus que só fica falando palavras ao vento. Infelizmente, essas pessoas tinham o coração duro demais para compreender as palavras do reino do céu. Que Deus te abençoe, espero que essa reflexão tenha te ajudado a entender um pouco mais do contexto histórico da Bíblia e possa te ajudar a fortalecer a sua fé em Jesus, que foi injustiçado por conta das nossas culpas, do meu e do seu pecado. Que a paz seja com você.